característica principal, vamos estar falando aqui de uma das forrageiras que temos em nossa propriedade em grande quantidade, principalmente no período chuvoso. Talvez seja questionável o ato de plantar ou não o capim de corte. Um capim que chega nesse padrão, desse tamanho, de aproximadamente 2 metros, mas que pode chegar facilmente até 5, 6 metros de tamanho no período chuvoso. Então o questionamento em cima da silagem é justamente em cima disso. Compensa ou não fazer a silagem com capim de corte? Então, um truque básico e técnicas básicas a serem colocadas e observadas no capim. O capim de corte, ele não pode jamais passar da altura de 2 metros. Então essa está a altura perfeita para o corte, né? Aqui a gente está trabalhando com a variedade capim-açu, já específica para silagem, então ela não vai estar passando acima de 2 metros. Nesse período aqui, ela está nesse período de estiagem, ela está com 60 dias de corte. Então tá, a partir de 60 dias de corte aqui nós já estamos retornando uma variedade pronta e selecionada para a produção de silagem, né? Então já é uma melhorar cultivado, BRS Capim-açu. Então ela já é melhorada para a produção de silagem nesse período, imaginando principalmente a qualidade da silagem. Então é uma das propriedades que a gente vai ter durante uma das forragens que tem uma boa produção de matéria seca e de massa. E a gente deve aproveitar ela principalmente nesse porte de 2 metros, né? Nunca passar de 2 metros. A partir desse ponto aqui ela já começa a ter, que nós chamamos de canela, que um capim caneludo, perdendo suas propriedades nutricionais e perdendo principalmente seu valor nutritivo. Muito comum em nossa região deixar o capim de corte, que é uma das forragens que nós conseguimos produzir no período chuvoso, esse capim de corte chegar a essa altura, né? 2, 3 metros. Essa aqui também, no caso, é a mesma cultivar capim-açu que nós falamos anteriormente. Essa aqui é a variedade capim-açu e muito comum ela chegar em 3 até 4, 5 metros. Perceba, e nós falamos sempre, o tamanho do capim é o tamanho do prejuízo. O ideal do corte do capim é que ele seja sempre feito até o corte de 2 metros. A partir desse tamanho aqui, nós já perdemos boa quantidade da pastagem. Ou seja, essa ideia daqui para lá, se a gente está vendo aqui os 2 metros, esses 2 primeiros metros da parte de baixo não tem um valor nutricional tão bom na alimentação animal, só a partir do 2º metro em diante que a gente tem um valor nutricional ideal aos animais. Nesse caso, esse capim aqui, muitos agricultores deixam esse ponto e esse ponto perde todo o seu potencial produtivo. Uma forma de aproveitar, vamos estar fazendo agora, é uma forma de aproveitar esse capim a esse porte na produção de silagem. Como fazer? A fermentação dele não é tão boa como o capim pequeno, como a normal do capim pequeno, nem a questão do milho. Então necessitamos de aditivos para melhorar a qualidade desse capim. Por quê? A folha verde ela entra no potencial produtivo muito bom, só que a parte de baixo já está lignificada, muito dura. Nesse caso a gente fala, né, o capim caneludo. Então a gente vai tentar aproveitar essa parte de baixo utilizando os aditivos. Dentre eles pode ser utilizado a cana-de-açúcar, numa quantidade de 10 a 20%, e também pode ser utilizado também o próprio farelo de milho, utilizados nesses compostos. O capim de corte, então, ideal para o ponto de silagem seria justamente ele nesse padrão de 2 metros, né? Essa aqui é a variedade BRS Capim-açu, uma variedade já selecionada para a produção de silagem. Ela tem uma boa produção, crescimento rápido, boa palatabilidade, e esse crescimento, essa melhoria dessa seleção, melhora justamente o potencial nutritivo. Não se deve deixar passar de 2 metros de capim, porque ele perde o valor nutricional. Esse valor nutricional acaba perdendo também o rendimento desse alimento e principalmente o valor nutritivo. O capim-açu é uma variedade selecionada já para a produção de forragens, tem seu valor potencial produtivo e nutritivo específico, já pensando no melhoramento na produção de massa para a produção do gado e na produção de silagem. Uma dica técnica simples é justamente isso, mas se você observar, na minha mão direita aqui eu tenho um capim cortado, recém-cortado, cortado no mesmo dia, e na minha mão esquerda eu tenho um capim que já foi cortado há 2, 3 dias. Aparentemente não mudou nada em suas características, mas a quantidade de água nesse capim, com já um processo de desidratação de pelo menos aí uns 2, 3 dias, melhora muito a qualidade da silagem, principalmente a silagem em saco ou até mesmo em outros tipos de silo. Após triturado, aqui a gente tem 2 montes de ração. Um capim
desidratado, cortado 2, 3 dias antes. E nós temos o capim, cortado e triturado no mesmo dia, no mesmo instante. Aparentemente, pouca diferença tem. Mas quando a gente percebe, no pegar, o capim triturado ou desidratado uns 2, 3 dias, ele tem menos umidade. Essa umidade aqui faz o capim fermentar melhor, não perdendo sua qualidade. Já o capim cortado no mesmo dia, quando a gente para observar, ele tem muita água. Essa umidade ou o sumo do capim prejudica a fermentação, prejudicando também a silagem. Nesse caso, perde-se a qualidade e o trabalho. O sorgo é uma forrageira que tem extremo potencial em nossa região. Ela é resistente à seca, supera solos mais fracos. Além disso, dá para você fazer o corte e a rebrota dele. Você aproveita o corte e a rebrota dele. Facilita bastante, tem um teor de aceitação muito boa do gado, embora alguns produtores ainda tenham resistências à utilização dele. Ele não deve ser utilizado verde, pois a folhagem dele pode provocar um empanzinamento de alguns animais. O ideal é que seja feita a silagem ou o corte, ou principalmente deixar soltar o pendão para depois fazer o corte aos animais. Mesmo assim, os animais devem ser observados. Sendo assim, ele pode ser utilizado na alimentação animal sem problema algum. Comparado ao milho, ele é mais resistente à seca, então tolera alguns períodos. Alguma resistência no solo, em relação ao solo mais fraco também, ele resiste, tem essa tolerância a solos mais ácidos. E outra característica espetacular que se pega é justamente a rebrota. Corte a rebrota dele, você pode ter até duas colheitas durante o ano, enquanto o milho tem apenas uma. Um dos fatores que alguns produtores questionam é justamente a utilização do sorgo verde e qual o período utilizar. Alguns animais, sejam eles ovelhas, cabras e bois, alguns animais ela tem pouca sensibilidade ao milho, o que provoca justamente o empanzinamento. Então o necessário, o ideal é que se faça a silagem do sorgo, ou então que deixe ele pendoar, né? Através desse ponto, onde já soltou o pendão, começa a ter a semente, ele já não é mais tóxico aos animais. Mesmo assim, alguns animais ainda têm que ficar sob observação. Outra desvantagem que muito se questiona ao plantio de sorgo é justamente o ataque severo de passarinhos, em especial os periquitos. Qual o grande detalhe que se tem? O sorgo ele é resistente à seca. Então a quantidade que você tem de fazer é aproveitamento o máximo possível dele, na questão das folhas, a questão das forragens, a questão das vagens, né, da questão dos pendões, é aproveitar justamente as sementes. Então o sorgo, ele provoca, principalmente quando verde, ele pode provocar empanzinamento aos animais. Então nesse caso, por exemplo, recomenda-se a partir o corte, a partir do pendão, solta o pendão. Essa é uma característica fundamental do sorgo, né, a rebrota. E quanto ao ataque de pássaros, tem que se ver justamente a necessidade. Eu acho que uma dica técnica, tente aproveitar o máximo possível, não deixando muito tempo o sorgo na propriedade. Uma das culturas mais utilizadas e plantadas na nossa região é o milho, né? Sabemos da situação e do seu potencial produtivo, sabemos da necessidade dele e sabemos também do uso dele para forrageiras. Qual o grande problema do milho? Qual o grande problema do milho nesses últimos anos? O período de estiagem, os longos períodos de estiagem e as chuvas espaçadas reduziu muito a produção do milho, principalmente a formação de espigas. Então o ideal, se a gente vai estar utilizando o milho como uma forragem para a produção de silo, é escolher o milho certo para a época certa. Nem sempre a gente vai ter o ponto ideal do milho. Qual seria o ponto ideal do milho? O ponto ideal do milho é um milho espigado, né? Que a gente percebe que o milho está um pouco passado, mas é um milho espigado, tem espigas. E dentro da sua espiga a gente fala que está no ponto de pamonha. Esse milho de ponto de pamonha seria aquele ponto onde o milho ele não está totalmente úmido, mas os grãos eles conseguem estar um pouquinho a ponto de pamonha mesmo, meio esfarelado, tipo a ponto de fubá. Seria o ponto ideal para triturar o milho para a produção de silagens. O milho, característica principal dele, não há silagem melhor que a do milho. Os empecilhos em nossa região, a produção do milho hoje que reduziu bastante, a variedade do milho que reduziu bastante, o cultivo do milho em nossa região reduziu bastante. Então aproveitar o milho para a produção de forragens e aproveitar o milho para a produção de silagem nessa época seca é um fator principal, primordial. Infelizmente nesse período espaçado a gente tem sofrido muito com a produção do milho.
Nesse caso, vale a pena lembrar que a silagem de milho é a melhor que nós temos por enquanto. É a melhor que nós temos. Infelizmente, o longo período de estiagem, a produção de milho baixa, cai bastante também a produção da silagem em si. Então é necessário, nesse caso, ter outras opções. Na questão do capim, já passado do ponto, já maduro para seco, mais caneludo, com pouca folhagem, se vocês observar, não há condições. É necessário fazer justamente o que nós chamamos de aditivar, ou seja, jogar um aditivo para que haja a fermentação dele e melhore o processo nutricional e o processo de nutrição e valores nutricionais. Nesse caso, podemos utilizar a cana-de-açúcar em torno de 10 a 20%, ou simplesmente podemos também utilizar para cada carrinho aproximadamente um copinho de fubá de milho. Joga-se a fubá de milho ao redor da silagem, em torno de um carrinho. Faça a mistura. Desse processo. Ou seja, homogeneizamos a fubá de milho no capim recém-triturado, né? Já um capim melhor, ou seja, aditivamos essa mistura com o milho. E agora, a partir disso, vamos ensacar para ter esse milho e evitar potencial percas. Se vamos utilizar em pequena quantidade, o ideal é fazer silos. E tem muita gente que tem utilizado sacos, fazer o milho de sacos. Qual o princípio da silagem? A silagem em si é fazer e não pode haver furos nem entrada de ar nessa questão desses sacos. Nesse caso, então, existem sacos plásticos finos, uma parte de parede mais fina, e existem sacos plásticos de umas paredes mais grossas. Então isso varia de acordo ao preço e ao mercado. Outra característica e outra dica importante, se você tem sacos de linhagem na casa, na sua propriedade, e os sacos são finos, faça a proteção deles ou seja, faça a proteção dele com o saco de linhagem, justamente para evitar que ele rasgue, né? O processo de sacos, produção de sacos, de silagem em sacos, tem esse empecilho e esse grande desvantagem. O acesso dele é muito fácil, geralmente as paredes dele são muito finas, então na hora de manusear deve-se ter muito cuidado. Pode rasgar e perder todo o seu trabalho. Nesse caso, então, o ideal, se for fazer com sacos de parede fina, fazer o envelopamento com um saco mais grosso de linhagem qualquer. Tá ok? Para o aproveitamento de forragens, na utilização do silo, através do ensacamento, através de sacos plásticos, como nós falamos, se o saco tiver parede fina, o ideal então é fazer a proteção com outro saco de linhagem, conhecido como saco de linhagem, fazer muito bem a compactação das camadas. O mais importante que tem é vir acompanhando e fazendo a compactação de todas as camadas uniformemente até o processo final. E depois, por fim, o ideal é fazer o que nós chamamos de vedação. A silagem ela só não vai perder se não houver buracos ao redor do saco e também se a vedação for bem feita. Como é feita uma vedação bem feita? Utiliza-se borrachas retiradas de câmeras de ar e outras coisas. Faz-se a vedação, a compactação, retirando todo o excesso de oxigênio dentro, tá ok? E faço a amarração dessa borracha. O saco de silagem então ele deve ficar completamente fechado, sem a entrada de ar. Vai haver a fermentação. Essa fermentação
vai melhorar o processo de palatabilidade, melhoria e também a disponibilidade de nutrientes, e através disso também vai ter um alimento de qualidade a seu animal para o período de seca. Fecha-se o saco. Com essa proteção ele pode ser facilmente transportado. E o resultado final desse material já fermentado. Aproximadamente 60 dias, 40 dias a 60 dias, ele já pode ser dado aos animais e levado à alimentação. Sendo a silagem uma ferramenta ao convívio com a seca, ressaltamos então a sua importância. Vale lembrar, nos períodos de estiagem, momento difícil de estiagem, temos a silagem como uma das ferramentas. De fundamental importância aprender e produzir forragens e ter reserva de alimento para o período de estiagem. Dessa forma, agradecemos a todos os agricultores, lembrando que a agricultura familiar são as mãos que alimentam a nação. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.